Hoje eu quero conversar com vocês sobre uma pergunta muito interessante dentro da engenharia de software. Uma pergunta que aparece com frequência quando falamos sobre sistemas grandes. A pergunta é a seguinte: como arquitetos de software conseguem pensar sistemas complexos? Quando olhamos para sistemas enormes, como plataformas de comércio eletrônico, sistemas bancários ou redes sociais, é fácil imaginar que tudo aquilo deve ser extremamente complicado. E na verdade é mesmo. Esses sistemas podem ter milhões de linhas de código, centenas de serviços, bancos de dados distribuídos, milhões de usuários. E quando alguém está começando na programação, surge uma dúvida natural. Como alguém consegue projetar algo desse tamanho? A resposta começa com algo muito importante. Arquitetos de software não pensam no sistema inteiro de uma vez. Se tentassem fazer isso, provavelmente ficariam tão confusos quanto qualquer outra pessoa. Em vez disso, eles usam uma estratégia muito poderosa. Eles dividem o sistema em partes menores. Essa é uma das ideias fundamentais da engenharia de software. Sistemas complexos precisam ser organizados em componentes. Cada componente possui uma responsabilidade específica. E cada componente resolve apenas uma parte do problema. Vamos imaginar um exemplo simples. Pense em um grande site de comércio eletrônico. Quando um usuário acessa esse site, várias coisas podem acontecer. Ele pode pesquisar produtos. Pode visualizar detalhes de um produto. Pode adicionar itens ao carrinho. Pode realizar um pagamento. Pode acompanhar a entrega. Se tentássemos implementar tudo isso como um único bloco de código, o sistema rapidamente se tornaria impossível de manter. Por isso, arquitetos de software costumam separar essas funcionalidades. Pode existir um serviço responsável por produtos, outro responsável por carrinho de compras, outro responsável por pagamentos, outro responsável por pedidos. Cada parte possui uma responsabilidade bem definida. Essa separação ajuda a manter o sistema organizado. Outro princípio muito importante é algo chamado separação de responsabilidades. Esse princípio diz que cada componente do sistema deve ter uma função clara. Por exemplo, um módulo responsável por autenticação não deve também calcular relatórios financeiros. Um componente responsável por pagamentos não deve gerenciar estoque. Essa organização evita que o sistema se torne confuso. Outro aspecto importante é que arquitetos de software pensam muito em como as partes do sistema se comunicam. Em sistemas grandes, componentes precisam trocar informações. Por exemplo, o sistema de pedidos precisa saber se um pagamento foi aprovado. O sistema de estoque precisa saber quando um produto foi vendido. Essas comunicações precisam ser bem definidas. Caso contrário, o sistema pode se tornar frágil. Arquitetos de software costumam definir interfaces claras entre componentes. Essas interfaces funcionam como contratos. Cada parte sabe exatamente quais informações pode enviar ou receber. Outro ponto importante é que arquitetos pensam muito em escalabilidade. Escalabilidade significa a capacidade de um sistema lidar com um grande número de usuários. Um sistema pequeno pode funcionar bem com algumas dezenas de usuários. Mas o que acontece quando o sistema precisa atender milhares ou milhões de pessoas? Arquitetos de software precisam considerar esse cenário. Eles precisam pensar em como distribuir a carga, como dividir o processamento, como garantir que o sistema continue funcionando mesmo quando a demanda aumenta. Outro conceito muito importante é o de resiliência. Sistemas grandes precisam lidar com falhas. Servidores podem parar. Conexões podem cair. Serviços podem apresentar erros. Por isso, arquitetos de software projetam sistemas capazes de continuar funcionando mesmo quando algo dá errado. Isso pode envolver redundância, mecanismos de recuperação ou estratégias para isolar falhas. Outro aspecto interessante é que arquitetos de software pensam muito no tempo de vida do sistema. Sistemas importantes podem existir por muitos anos, às vezes décadas. Durante esse tempo, novas funcionalidades serão adicionadas.
Tecnologias podem mudar. Equipes podem mudar. Por isso, arquitetos precisam projetar sistemas que possam evoluir ao longo do tempo. Isso exige uma estrutura clara, um código bem organizado e decisões arquiteturais que facilitem mudanças futuras. Outra característica do pensamento de arquitetos de software é a preocupação com simplicidade. Isso pode parecer estranho, porque estamos falando de sistemas grandes. Mas arquitetos experientes sabem que complexidade desnecessária pode ser perigosa. Quanto mais complexo um sistema se torna, mais difícil ele fica de entender, modificar e manter. Por isso, muitas decisões arquiteturais buscam simplificar o sistema sempre que possível. Outro ponto importante é que arquitetos de software precisam considerar diferentes perspectivas. Por exemplo, a perspectiva do usuário. O usuário quer um sistema rápido, confiável e fácil de usar. A perspectiva da equipe de desenvolvimento. Os desenvolvedores precisam de um sistema que seja fácil de entender e modificar. A perspectiva da infraestrutura. O sistema precisa funcionar bem nos servidores disponíveis. Arquitetos precisam equilibrar todas essas perspectivas. E isso exige experiência. Também exige comunicação. Arquitetos de software raramente trabalham isolados. Eles discutem ideias com desenvolvedores. Conversam com analistas. Avaliam necessidades do negócio. Essa troca de informações ajuda a criar soluções mais adequadas. Outra característica interessante do pensamento arquitetural é o uso de modelos e diagramas. Arquitetos muitas vezes usam diagramas para visualizar sistemas. Esses diagramas ajudam a representar componentes, fluxos de informação, dependências entre módulos. Visualizar o sistema dessa forma facilita muito a compreensão. Porque sistemas grandes podem ser difíceis de entender apenas olhando para código. Por isso, representações visuais são tão úteis. Outro aspecto importante é que arquitetos de software precisam tomar decisões. E muitas dessas decisões envolvem compromissos. Por exemplo, uma solução pode ser mais rápida, mas mais difícil de manter. Outra solução pode ser mais simples, mas menos escalável. Arquitetos precisam avaliar essas alternativas e escolher aquela que faz mais sentido para o contexto do projeto. No final das contas, arquitetos de software não possuem uma visão mágica que permite entender sistemas gigantes instantaneamente. Eles utilizam princípios, estratégias, experiência e principalmente organização. Eles transformam um problema enorme em vários problemas menores e resolvem cada parte de forma estruturada. Essa forma de pensar pode parecer distante para quem está começando. Mas na verdade ela começa com conceitos simples. Dividir problemas. Organizar responsabilidades. Pensar em componentes. Essas habilidades podem ser desenvolvidas com prática. À medida que você trabalha em sistemas maiores, começa a perceber a importância da arquitetura. Começa a perceber que escrever código é apenas uma parte do processo. Projetar sistemas é igualmente importante. Se você está estudando programação e tem interesse em engenharia de software, aprender sobre arquitetura é um passo natural. Porque sistemas grandes não são construídos apenas com código. Eles são construídos com organização, planejamento e boas decisões arquiteturais. Se você gostou dessa reflexão sobre arquitetura de software e desenvolvimento de sistemas, continue acompanhando o canal Programar. Aqui exploramos programação, engenharia de software e tecnologia de forma clara, prática e didática. Nos vemos no próximo vídeo.